Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. E dizer para vocês da minha felicidade, do meu prazer, da minha honra de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho com vocês a respeito dos ensinamentos que Jesus deixou na administração, porque eu sou formado em administração. Meu nome é Paulo Roberto, eu já estou aposentado, embora não pareça, eu tenho 73 anos, quem quiser eu entrego a minha carteira de identidade no final. Me formei em 1972, acredito que muita gente aqui não tinha ainda nascido, e comecei a trabalhar em 1964, e durante esse tempo todo eu fui administrador de empresas, sou até hoje, tenho a responsabilidade de administrar o Colégio Fluminense aqui de Éden, onde estuda o filho do pastor, Davi, e outros também que eu já vi por aqui. Então eu tenho um compromisso de tentar passar para vocês alguns ensinamentos que o Senhor Jesus utilizou quando ele montou a empresa que tem maior sucesso em toda a história, que é a igreja. É uma instituição com mais de 2.000 anos de existência. As empresas médias no Brasil raramente chegam a 40, 50 anos. O Colégio Fluminense, por exemplo, é um desses modelos. O Colégio Fluminense tem 60 anos, está passando para a segunda geração, mas muito pouco provável que passe de 100 anos, porque a história mostra isso. Porém, a igreja que foi criada pelo Senhor Jesus, ela está crescendo sempre. Ela não para de crescer. Para que isso acontecesse, nós temos assim, os administradores têm uma visão da Bíblia, daquilo que interessa à administração. Assim como os psicólogos também, né? Quando fala Jesus foi o maior psicólogo do mundo, os psicólogos devem ter motivos para chegar a essa conclusão. Os médicos também, os advogados, enfim, todas as profissões, fala-se que Jesus foi o melhor deles todos, em qualquer profissão. Na administração não foi diferente. Então, uma coletânea de informações tiradas dos ensinamentos de Jesus, vou tentar passar para vocês, para que vocês verifiquem que isso é possível utilizar nos dias de hoje, na administração de empresas, até mesmo na administração de igrejas. Tá? Então, assim, eu tenho que dar um pequeno histórico da minha vida. Eu não sou filho de família rica. Meu pai era marceneiro, teve 3 filhos e lutou com muita dificuldade para criar os 3 filhos, como muita gente aqui também. E eu me formei em administração, meu irmão se formou em advocacia e eu tenho uma irmã que é psicóloga. Comecei a trabalhar aos 19 anos, eu não tinha nível superior, até porque não dava tempo de ter com 19 anos. Mas desde aquele momento eu levei para a minha empresa, para o meu trabalho, uma coisa que o pastor falou aqui na pregação dele, uma coisa que hoje falta muito: compromisso. A principal preocupação de Jesus quando ele começou a contratar aqueles que o seguiriam não foi a preparação, foi o compromisso. Então, na Bíblia eu verifico que os 2 primeiros que Jesus contratou, que foi Pedro e André, eles eram pescadores. Mas eu acho que Jesus usou ali um sistema de captação de empregados e é possível se utilizar nos dias de hoje. O que Jesus viu naqueles 2 homens? Compromisso, porque eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, não pescaram absolutamente nada. Jesus chegou naquele lugar e precisou de um barco. Eu estou dando um sentido figurado, não estou indo ao pé da letra. E ele precisava de um barco, que tinha uma multidão para ouvir o seu sermão, e ele não tinha como falar porque ele estava próximo.
chegou para aqueles dois pescadores e pediu: vocês podem me emprestar esse barco? Eles podiam dizer assim: por que eu vou te prestar esse barco? Quanto você vai pagar? Eu trabalhei a noite inteira, estou cansado. O pastor falou isso aqui. Compromisso. O que eles fizeram? Eles emprestaram o barco. O que eles fizeram? Acredito que eles tenham segurado o barco. Você concorda comigo? Aquele barco ele ficaria, se ele estivesse solto, Jesus ia ter que se afastar e voltar, se afastar e voltar. Então eu entendo, como administrador, que eles seguraram o barco. E se eles seguraram o barco, eles ouviram o que Jesus falou. Certo? Ele estava ali segurando o barco, e tudo que Jesus falou eles captaram. E ali eles descobriram que eles estavam cuidando de alguém totalmente diferente. Acabou o sermão e Jesus falou para eles: agora vão lançar as redes. Novamente, o que eles podiam dizer? Você é pescador? Rapaz, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas não foi isso que eles falaram. Eles já reconheceram ali a autoridade, a hierarquia, a autoridade de Jesus. Se o Senhor está mandando, eu irei. Nós iremos. E foram. O que aconteceu então? Todo mundo aqui sabe, não é? Os barcos se encheram de peixe de tal forma que quase foram ao fundo. Precisou de gente para ajudar. Aí eles deviam estar pensando assim: estamos feitos, né? Agora eu conheço o homem que sabe onde tem o peixe. Somos ricos. O que Jesus fez com eles então? Isso é uma reflexão. Quando a gente está aqui, Coca-Cola. Se vocês estiverem escutando um barulhinho, meu joelho batendo um no outro, tá? Vocês agora vão me seguir. Vocês serão pescadores de homens. Eles podiam dizer assim: você é louco? E o que eu vou ganhar com isso? E eu fiz uma reflexão sobre isso. Posso estar enganado? O que eu estou falando aqui é fruto da minha própria imaginação. O pescador vive do quê? Ele tira a vida e ganha dinheiro com a morte. Porque o peixe só serve para ser vendido depois de morto. A partir do momento que o Senhor pede a eles que sejam pescadores de alma, de homens, o Senhor está invertendo o papel na vida deles. Vocês vão tirar gente morta e vão dar vida. É uma mudança muito grande. Então Jesus nos ensina ali, naquele momento, que para recrutar alguém, você tem que saber escolher. E assim Jesus fez com os seus 12 discípulos. Não vi ali naquela relação, e olha que eu pesquisei bastante, não vi nenhum muito preparado ali. Depois pegou mais 2 pescadores, não é isso, pastor? Estou errado, corrija. Pegou um cobrador de impostos. Quem gosta de Tem alguém aqui que gosta de cobrador de impostos? Jesus pegou muitos, vem. Até falaram para Jesus, né? Você está pegando esse cara para ir contigo? O cobrador, ninguém gosta dele. E ele montou a equipe. O que Jesus nos ensina com isso? Saiba montar a sua equipe. Quando Jesus ele selecionou aqueles 12 homens, ele acertou em todos. Todos foram bons profissionais. Teve um que não foi, né?
teve um que o traiu. Mas se a gente para pensar, ele tinha que ter um traidor. Senão o plano dele, que ele tinha, não ia terminar, como o pastor falou aqui, né? Tem início, meio e fim. Então ele teria que ir, ele teria que ser traído. Alguém ia dizer, aquele ali, que é o Jesus, eu vou dar um beijo nele. Recebeu dinheiro por isso. Daí eu concluo que a propina vender daquela época. Recebeu dinheiro para poder trair o Senhor Jesus. Mas mesmo esse último homem, que seria Judas, que aparentemente Jesus errou no recrutamento porque ele o traiu, ele acertou. Primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina: nós temos que ter um plano. As empresas precisam ter um plano, tem que ter um projeto. Onde que eu quero chegar? A maioria das empresas não tem isso. Há estatísticas aí mostrando que a duração de uma empresa, a durabilidade de tempo de existência, raramente passa de 2 anos. Por quê? Porque não tem um plano definido. O que eu quero? Onde é que eu quero chegar? O que eu preciso para isso? Jesus tinha um plano. E ele sabia que o final, o plano dele seria a sua crucificação. Então ele nos ensina isso. O que ele nos ensina também? Escolha os colaboradores que você vai precisar para cumprir o seu plano. Vou chegar para cá porque eu não consigo ver aqui. Ele escolheu. Não escolheu? Já vimos que ele escolheu. O que mais que Jesus nos ensina em administração? Tenha um plano, escolha os seus colaboradores, seria os seus funcionários. E agora? Jesus era chamado de Rabi. Rabi quer dizer mestre. Então Jesus ensinava. Jesus ensinou o tempo todo. Será que nós fazemos isso na nossa empresa? Será que nós contratamos bem? Nós orientamos o que queremos e ensinamos a cada um o que fazer? Jesus fez isso. Ele tinha um plano, selecionou as pessoas e ensinou o que ele queria que fosse feito. Daí o seu sucesso. Mais uma outra coisa que ele fez: ele permitiu que aqueles seus colaboradores também montassem a sua própria equipe, embora isso não esteja muito claro na Bíblia. Ele permitiu. O que a gente vê hoje nas empresas? A maioria dos gerentes, chefes, eles não têm autonomia para escolher a sua própria equipe. Daí recebe já uma equipe pronta, com pessoas que ele identifica que não vai fazer o que ele quer. Estou vendo gente balançando a cabeça. É verdade isso? Você vivencia isso? Alguém já vivenciou isso? De estar numa equipe que tem alguém, olha, ele está concordando comigo. Tem alguém que você, essa pessoa não é a pessoa, mas você é obrigado a conviver com aquela pessoa, você não tem autonomia. Não é verdade? Você também concorda? Concorda, pastor? Mas a gente tem, às vezes, essa imposição. Mas Jesus dizia: você escolhe quem você acha. Delega. Jesus também delegava. Jesus delegava. Ele nos ensinou em administração a delegar. Ele falava assim: vai lá e expulsa o demônio. Não é, Senhor? Rapaz, eu estou te delegando. Vai lá e expulsa o demônio. E muitas vezes na nossa empresa, a diretoria delega e a gente não vai lá e não expulsa o demônio. Então a gente quer que seja o Senhor Jesus que vai lá expulsar o demônio. E ele não tem tempo para isso. Acredito que o pastor, de vez em quando, deve dizer: vai lá e faz. Ele fala: pastor, não é assim? Quando ora ao Senhor: Senhor, está me mandando falar? Eu sou jovem. Sou jovem.
na igreja, porque eu me batizei em 2003. Se eu tenho 73 anos, eu acredito que tenha sido com 50. Uma coisa assim, né? Eu sou de família católica, meu avô era português, meu pai é filho de português, eu neto de português, católico, batizado, fiz a primeira comunhão e vim para o Evangelho em 2003, quando eu me batizei. Então eu sou novo, mas o Senhor fala que está lá em Jeremias 1:7. Abre a boca e eu coloco as palavras que você tem que dizer. E hoje Ele está me fazendo isso de novo. Ele está me mandando falar isso para vocês. Eu não sei porquê, mas com certeza Ele sabe. Então Ele delegou, preparou, e então Ele orientou também a questão de preparar o seu sucessor. Jesus falava para os seus, naquela época, os seus discípulos: olha só, eu não vou ficar aqui a vida inteira não, eu vou partir. E eles não acreditavam. Não, que isso? Isso é tão novo ainda, Jesus tinha 30 e poucos anos. Não, mas eu sei que eu não vou ficar aqui com vocês muito tempo, portanto aprendam a se virar, porque o meu projeto não vai parar com a minha saída. Amém? O projeto tinha vida longa e Jesus não queria que o projeto parasse com a ausência dele. Então Ele avisou: se preparem, porque eu não vou estar com vocês por muito tempo. E nas empresas isso acontece? Dificilmente acontece. Não tem um substituto à altura. As pessoas também não estão querendo assumir compromisso de ser substituto de ninguém. Isso aconteceu comigo, novamente tenho que dar meu exemplo. Eu com 25 anos, eu era chefe de pessoas que tinham 25 anos de empresa. Trabalhei em empresas de grande porte, trabalhei em 3 empresas multinacionais, 2 suíças e uma americana. Está aqui o Arthur, já ouviu falar isso? Trabalhei em empresa pequena, trabalhei em empresa comércio, indústria, trabalhei em umas 11 empresas. E quando o pastor fazia aqui o sermão dele, me lembrei quando ele falou que Jesus mandou Abraão: vai para uma terra que eu estou te mandando ir. Isso aconteceu na minha vida com esse profissional. Rafael é meu filho, ele não era nascido. Em 1979 eu trabalhava numa empresa americana. Me chamaram na sala da diretoria e disseram assim: tem uma vaga de emprego para você fora do Brasil, onde você vai galgar 4 estágios na tua carreira, 4 níveis de crescimento. Você quer? Quero. Não perguntei onde é, o que eu vou encontrar lá. É mais longe, é mais perto, é mais rico, é mais pobre? Quero. Por quê? Porque talvez eu já estivesse recebendo uma orientação do Senhor quando eu te mandava lá. Será que o Senhor já não estava me preparando para eu hoje estar aqui falando para vocês? Esses anos todos depois? Quero ir sim. Depois que eu saí dali, que eu fui saber para onde que eu iria. E vocês têm noção para onde que eu fui? Fui para Porto Rico. Porto Rico tem 2 idiomas, inglês e espanhol. E eu não falava nenhum dos 2. Eu falava português. Porto Rico tem tremor de terra. Porto Rico tem furacão. Aqui no Brasil não tem nada disso. Como eu disse, o pastor podia ficar por aqui. Tinha acabado de fazer uma casa de final de semana na beira da praia. Mas o meu compromisso me disse: eu irei. E fui.
Para vocês terem uma ideia, o último furacão chamado Maria, que passou em Porto Rico há uns 4 meses, arrasou o país. Até hoje, tem algumas cidades que não tem luz. E foi para lá que o Senhor me mandou. E foi para lá que eu fui. E foi lá que eu peguei uma experiência que me deu condição de voltar ao Brasil numa situação muito melhor. Às vezes eu olho a minha identidade e confiro se eu tenho realmente 73 anos. Senhor, essa semana mesmo eu vi na Globo News que a média de idade do homem no ano que eu nasci era de 45 anos. O Senhor já está me dando quase 30 a mais. Daí eu chego à conclusão que Ele me mandou vir aqui. Jesus também se preparou durante 30 anos. Será que o Senhor me mandou preparar todos esses anos para poder hoje vir falar para vocês e mandar essa mensagem? Aleluia! Creiam que a única saída é estar aqui na casa do Senhor. Ele vai preparar uma nova geração de pessoas para fazer esse país voltar ao que era. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas nos dias de hoje. 14 milhões de pessoas é mais do que toda a população do Rio de Janeiro. Estima-se de 5 a 7 anos o país voltar a ter o tamanho que ele tinha até 3, 4 anos atrás. Mas o Senhor já disse: eu vou montar uma outra geração, e Ele colocará nos bancos das igrejas, como Ele está fazendo hoje aqui, aqueles que Ele quer preparar, e dará a responsabilidade aos pastores, para que a palavra dele seja a única lei que eles devam seguir. E na palavra dele ele diz: honestidade, seriedade, compromisso. Isso a gente não encontra ali. Acabou. Então, hoje a mensagem que ele está me mandando passar para vocês é essa. Depois que Jesus disse que ia embora e que tinha que o pessoal se preparar, aconteceu que ele foi. Ele foi embora. Aí tem algumas coisas que eu pesquiso na Bíblia e que ele utilizou também como exemplo. E ele disse: vocês vão continuar a minha obra. E assim foi. Só que em algum determinado momento o Senhor já era Espírito. Quando as pesquisas que eu fiz me dizem que eles passaram de discípulos a apóstolos, o Senhor precisou de alguém preparado. E o Senhor olhou ao redor e não identificou entre aqueles 12 que ele tinha selecionado alguém que tivesse o preparo que ele precisava. Sim, eles tinham compromisso, eles tinham lealdade, eles andaram com Jesus, largaram tudo para trás. Mas Jesus nessa hora ele precisava avançar com a igreja. Ele queria criar uma igreja multinacional. E será que quando eu fui para Porto Rico, o Senhor não me disse: tu não falas espanhol e nem inglês, mas é lá que eu te quero? Eu podia ter dito para ele: mas eu não falo inglês nem espanhol. Mas eu fui e aprendi. E o Senhor Jesus, para fazer a continuação da obra dele, ele precisava de alguém que pudesse ir a locais onde aqueles homens que ele tinha selecionado não entrariam, porque eles seriam mortos. Na sua sabedoria, Jesus identificou uma pessoa. Alguém se arrisca a dizer quem foi? Quem falou? Ele foi atrás de Saulo. Saulo era o único homem identificado por ele que naquela época poderia ir onde ele queria que fosse. Ele tinha cidadania,
Mas ele era o quê? Ele era inimigo. Ele matava aqueles que falavam de Jesus. Tinha cartas, ia nas sinagogas, prendia, matava. Mas ele precisava daquele homem. E quando a gente precisa de um líder, e dentre aqueles que estão ao nosso redor não tem aquele líder que a gente precisa, não adianta tentar montar um quebra-galho. Não. Vamos botar esse fulano aí, mas ele não tem o perfil. Mas ele está aqui comigo desde que eu abri a empresa. Não foi isso que Jesus fez. Eu quero Saulo na minha equipe. Aí Jesus utilizou dos seus poderes, já como espírito, e jogou Saulo no chão, com aquela equipe toda dele, com aqueles cavalos, com aquela gente toda, foi todo mundo para o chão. Todo mundo sabe aqui, nós estamos falando numa igreja. O Senhor disse: Saulo, por que tu me persegues? E o Saulo já falou: que queres tu de mim, Senhor? Então Jesus mandou ele, como todo mundo sabe a história, voltando de volta para Damasco, mandou Ananias ir lá tirar as escamas das vistas dele, dar de comer, dar de beber. Jesus fez tudo isso e Saulo já saiu dali dizendo: o Senhor Jesus é o Senhor. E Paulo passou a ser o maior pregador da palavra. Pregou onde nenhuma outra pessoa da equipe do Senhor Jesus poderia fazer. E por conta disso, a igreja continuou crescendo, crescendo e cresce até hoje. Que ensinamento Jesus nos deixou com relação a recrutamento? Contrata a pessoa certa. E se aquela pessoa certa estiver na concorrência, melhor, porque você fortalece a sua equipe e enfraquece a concorrência. Amém? Vocês estão entendendo ou eu estou viajando? Uma outra coisa que Jesus nos deixa de ensinamento a respeito de administração: a gente precisa descansar. Jesus descansava. Às vezes estava todo mundo preocupado e Jesus estava lá no monte, meditando, orando, descansando. Diz até uma passagem que ele estava no barco, o barco começou a ameaçar e ia fundo, né? E foram lá acordar ele: Senhor, o barco vai a pique, você está deitado aí, descansando. Calma aí, estou no barco. Se eu estiver no barco, se ele estiver no barco, Jesus está no barco? Jesus está nesse barco? Claro que está. Mas ainda assim as pessoas foram perguntar: você não vai fazer nada não? E ele queria dormir, descansar. Ele levantou, foi lá, acalmou os ventos e a tempestade. Quem é esse que até os ventos obedecem? Glória a Deus. Pai, será que nós fazemos isso nas nossas empresas? Quem é empresário aqui, será que está fazendo isso? Está descansando? E quando descansa, leva o celular? Se levar o celular, não descansa. Agora então, né? WhatsApp, Facebook. Eu nem estou com o meu aqui para todo. Desliga. Deixe tudo e descanse. E se você é chefe, e se você é gerente, e se você é dono de empresa, faça isso também com seus funcionários. Dê condição a eles de descansar, para que eles possam retornar de uma forma mais efetiva assim que terminarem as férias. Glória a Deus por isso. Pastor, estou terminando. Para terminar,
Como administrador de empresas, como eu disse antes, eu já trabalhei em vários tipos de empresas, mas em todas elas eu identifiquei uma coisa comum. E Jesus também fez isso. Qual é a coisa mais importante na minha empresa, na minha organização? O que é mais importante na minha organização? Alguém arrisca dizer? São as pessoas que estão lá. Alguém mais? Sim, com certeza. Diz a palavra de Deus que em algum momento os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, quem de nós é o mais importante? Pedro? Tiago? André? O Senhor respondeu: o maior dentre vós é aquele que serve. Por isso nós somos um servo do Senhor. E nas empresas a mesma coisa. Não é o que nós vemos hoje. Quantos de nós já entrou em alguma loja e a pessoa não olhou nem para o seu rosto para saber o que você queria? Quem já? Quem? Arriscou. Alguém levanta a mão, quem já passou por isso? Entrou numa loja, saiu da loja e a pessoa não olhou nem para saber o que você quer. Estava lá no Zap. O maior dentre vós é aquele que serve, que vai ao encontro do seu cliente e diz assim: o que eu posso fazer para te servir, para te atender? Nós temos exemplos de pessoas, empresários que fizeram isso. Um deles ficou até famoso. Quem lembra quando o Casa Bahia perguntava: como é que você quer pagar? O que eu posso fazer para te vender essa geladeira? E o sucesso das Casas Bahia cresceu. Eu quero te atender. Eu tenho um filho que eu quero matricular no seu colégio, mas eu não tenho como pagar a mensalidade inteira. O que você pode pagar? Como que a gente pode fazer? É assim, não é? E hoje nós temos, para a honra e glória do Senhor, no nosso colégio, crescimento ano a ano, apesar da crise. Nós não perdemos de um ano para o outro, nós avançamos. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é fruto de experiência. E quando eu pergunto ao Senhor por que Ele me conserva até hoje com essa idade, está aqui para falar com vocês, eu acho que Ele estava me respondendo assim: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Gente, para pensar, 73 anos e eu estou aqui inteirão. Isso é porque Deus quer. O pastor falou isso aqui. Podia estar em casa, podia estar vendo televisão, e me proponho a estar aqui quantas vezes o pastor quiser, para falar para quem não sei quem veio aqui para ouvir isso. Para encerrar, o pastor me deu 50 minutos, mas eu vou encerrar porque já tinha que falar o que eu vou explicar uma coisa para vocês. A palestra está aqui. Eu não consigo abrir isso. Eu trago. Mas o Senhor muda tudo. Em nenhum momento abri. Ainda trouxe uma cola, porque muito preocupado com tudo isso. Tem uma cola aqui. É igual aquela do Faustão. Eu não precisei dela. Porque ele mudou a ordem. Eu falei coisas que era para falar. Gente, então, aqueles que são diretores,
gerentes, empresários. É claro que tem pessoas que a gente tem que prestar atenção no que eles fizeram. Está aqui um deles, Bill Gates, é um homem riquíssimo, um dos maiores homens na área de informática, não é? Steve Jobs, outro gênio. Já falei do Klein, né? Que é o Samuel Klein das Casas Bahia, outro que deu os seus ensinamentos. Átila, rei dos Hunos, morreu, acabou o reinado dele. Jesus morreu e o reinado cresceu. Tudo isso serve de utilidade, mas nada se compara ao que consta aqui nesse manual, que serve para tudo. Usem esses ensinamentos nos negócios, nas empresas, como empregado, como patrão, como gerente, como diretor, e seja um vencedor. Queria agradecer ao pastor, queria agradecer a paciência de vocês, queria agradecer ao meu filho Rafael, que está ali gravando, e dizer para vocês, não há outra saída. Sentem nesse banco sempre que for possível e ouça os ensinamentos que esses homens de Deus trazem para vocês. E façam isso porque eu fico me imaginando, eu faço pesquisa, né? Porque eu não sou um especialista. Quando Jesus começou a pregação, ele falou: ide e pregue o evangelho a toda criatura. E eu pesquisei, naquela época devia ter 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Então é até difícil pregar a 200 milhões de pessoas. Hoje são 7 bilhões de pessoas. Mas a sabedoria do Senhor é tão grande que hoje eu clico aqui e esse vídeo que acabou de ser feito vai bater na mão do meu filho que mora em Hong Kong agora. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, porque a tecnologia o Senhor disponibilizou. Amém? Amém. Obrigado, querido pastor.